Vamos, então, continuar aqui no nosso Shiur do Sidur, aprender a usar cada vez melhor o nosso Sidur, vamos entender cada vez mais as brachot que a gente faz, as tefilot que a gente faz. Eu pensei só uma ideia, talvez sempre antes dessa aula, 5 minutinhos. Está escrito no Talmud o seguinte, tem 4 coisas que precisam de rizuco o tempo inteiro. O Talmud, no Tratado de Brachot, fala de 4 coisas que, se a gente não está constantemente reforçando, a gente perde a nossa motivação, que é Torá, Masim Tovim, Tfilá e Derech Eretz. Seria a Torá, os bons atos que a gente faz, a nossa Tfilá, e Derech Eretz são as nossas ocupações mundanas, o nosso trabalho. Então, qual é o ponto em comum dessas 4 coisas? Coisas que a gente faz todos os dias, que a gente repete muitas vezes. Tfilá, por exemplo, para quem faz as 3 tefilot do dia, todo dia, 3 vezes por dia, as mesmas palavras, a mesma tefilá, acaba caindo no que os nossos sábios chamam de mitzvot anashim melumadá. São mitzvot que, infelizmente, a gente liga o piloto automático e não presta mais atenção, mas isso acaba sendo muito negativo, muito ruim, em especial quando a gente está falando da tefilá. Infelizmente, quando a gente precisa de alguma coisa, aí, uau, nossa tefilá fica incrível. Uma pessoa uma moça que chega na idade de shidurim, uau, que tefilá maravilhosa que ela faz, uma tefilá de todo o coração. Uma mãe que está querendo ter filhos também, como ela despeja o coração dela. Mas, Baruch Hashem, quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, a gente acaba caindo com a nossa tefilá na mesmice, a gente acaba não crescendo, não melhorando na nossa tefilá. E tem algumas dicas, Bezrat Hashem. Então eu queria, sempre antes de começar esse shiur do Sidur, a gente dá um rizuk, a gente dá um reforço na nossa kavaná, porque a tefilá é chamada de Avodah Shebalev, é um serviço do coração, não é um serviço da boca. Não é só da boca para fora a gente ficar falando as palavras que nem papagaio, né? Que nem a gente sente que eu estou fazendo um favor para Deus que eu estou fazendo tefilá. Ele não está ganhando nada com isso. Não é Deus que ganha com a nossa tefilá. A tefilá é para a gente mesmo. O verbo leit palel, o verbo rezar, é um verbo reflexivo, porque volta para a gente mesmo. A nossa tefilá, em última instância, é para a gente mesmo. Deus não precisa nem dos agradecimentos, nem dos pedidos, nem dos louvores que a gente faz para Ele, mas a gente sim precisa dessa conexão espiritual, a gente cresce com isso e a gente ganha méritos espirituais. Então, toda aula eu vou mencionar algumas sugestões. A gente vai ver que tem algumas sugestões que são até contraditórias. Então, cada um tem que tentar se adequar à forma de melhorar a sua tefilá. A única coisa que a gente não pode fazer é se acomodar. A gente a gente todo dia faz aquela mesma tefilá, com a mesma falta de kavaná, com pressa, sem prestar atenção, sem refletir, sem se preparar. Então, toda aula, vamos tentar, Bezrat Hashem, trazer pelo menos umas 5 dicas de como melhorar na prática a nossa tefilá. E depois, Blineder, a gente imprime, eu mando para todo mundo impresso. Tem um livro muito bonito que é chamado Kuntras Avodat Tefilá, de um Rav, por coincidência, é chamado Rav Meir Birenbaum. Não é Birenbaum, é Birenbaum. E Baruch Hashem é um livro que todas as aulas que a gente deu sobre a Amidah é baseada justamente nesse livro, nesse Kuntras Avodat Tefilá, e no finalzinho do livro ele traz 51 dicas, 51 boa ideia, mas só que no Brasil que 51 é uma boa ideia. Mas vamos trazendo todas as aulas, a gente vai trazendo pelo menos umas 5 dicas de como melhorar a tefilá, antes da gente se aprofundar um pouquinho mais no nosso Sidur. Primeira dica é: a pessoa tem que rezar com humildade. Então, parece uma coisa óbvia, mas não é tão óbvio assim. A gente tem que ter humildade, saber
que tudo eu dependo de Hashem. A gente já comentou algumas vezes sobre o que o coronavírus está ensinando para a gente, óbvio, que está sendo uma dor muito grande, está sendo sofrimentos muito grandes para todo o Am Israel. Enquanto tem um Yehudi doente, isso tem que doer na gente também, como a gente pede na Tfilá, Refaenu, a gente pede sempre no plural, porque a gente se importa, cada vida importa, cada pessoa, cada ser humano, ele é importante, como fala no Talmud, quem salva uma vida é considerado como se tivesse salvado o mundo inteiro. Tem que doer para a gente cada perda, cada dor, cada sofrimento que as pessoas estão sentindo na vida. Mas, por outro lado, a gente tem que também enxergar o que a gente pode crescer com essa situação. Se a gente está passando por isso, foi Hashem que colocou, porque ele quer alguma coisa boa, ele quer despertar a gente. E uma das coisas é a nossa humildade, porque o ser humano tem a gavá, a gente tem um orgulho de achar que a gente está no controle da situação, que a gente manda, que a gente já tem a tecnologia, então a gente pode fazer o que a gente quiser. Na Tfilá, a gente precisa vir com o coração quebrado, com humildade, com tranquilidade, pedir as coisas para Hashem, saber que a gente não tem direito a nada, a gente não pode pedir para Deus como se ele está devendo alguma coisa. A gente pede na humildade de alguém que sabe que não tem méritos para nada e pede pela misericórdia de Hashem. Essa é a primeira dica, tentar trabalhar no coração a nossa humildade. Segunda dica para a gente melhorar a nossa tefilá é a gente, na hora da tefilá, é proibido, isso inclusive é alahá, isso não é só dica, ele traz aqui a gente não ficar nas mãos segurando nada, fora o sidur, obviamente, durante a tefilá. Por quê? Porque a alahá fala para a gente que se você ficar segurando alguma coisa na mão, você vai se concentrar com medo de deixar aquilo cair. Então, na mão, durante a tefilá, só a gente está segurando o nosso sidur para poder se conectar de verdade com a tefilá. Terceiro ponto, isso parece, de novo, parece uma coisa óbvia, mas o livro Mesilat Yesharim, o Rav Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzaddik Libraha, ele fala que o livro dele, o livro Mesilat Yesharim, olha a humildade dele, ele fala que não tem muita novidade, que são coisas que todo mundo sabe. Então ele pergunta na introdução do livro dele, então para que eu escrevi um livro se são coisas que todo mundo sabe? E ele responde, as coisas mais óbvias, elas são tão óbvias que a gente acaba esquecendo e a gente acaba não dando atenção para isso. Olha a terceira dica que ele traz, quando a gente faz tefilá, dá livnei mi atalmed, saiba perante quem você está rezando, não esquece que você está diante do Rei dos Reis. Você, nessa hora, é hora de abrir o coração, de despejar todo o teu coração, toda a tua vontade, os pedidos que você tem para fazer para Hashem, não só pedidos, agradecimentos também, Baruch Hashem, todas as coisas boas que a gente tem na vida, todos os presentes que Hashem, ele manda para a gente. Eu já também falei nas aulas, para ser sincero, eu nunca tinha feito isso e eu resolvi parar uma vez na vida. Eu falei, um pouco cara de pau eu falar nas aulas e eu não fazer. Eu comecei a fazer uma lista, eu ando com essa lista no meu bolso, todas as coisas boas que eu tenho na vida, até detalhes pequenos. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que a gente não presta atenção e, de novo, agora na pandemia, talvez a gente prestou um pouquinho mais de atenção. Quantas vezes a gente já agradeceu para Hashem por ter uma empregada trabalhando em casa, alguém que me ajuda com serviços domésticos, que toda aquela parte chata de limpeza, de arrumação, que a gente às vezes não tem tempo ou nem gosta de fazer, e Baruch Hashem, Deus, ele me deu essa mataná, que eu posso ter as condições de contratar alguém para me ajudar em toda a limpeza, em toda a organização da minha casa. Isso é uma bondade, isso é um presente que a Hashem dá para a gente. Tem que agradecer, tem que saber reconhecer as coisas boas. Então, na tefilá, lembra que você está diante daquele que te faz bondades, aquele que te dá vida e que você depende dele para tudo. Cada respiração, cada detalhe da nossa vida, a gente precisa de Hashem. Então, vamos rezar, vamos abrir o coração no momento da tefilá para pedir tudo que a gente precisa.
É a quarta dica das 5 dicas que a gente vai começar a todas as aulas, dar dicas para melhorar a nossa tefilá. E, de novo, cada um vai tentando aplicar na vida aonde ele se identifica mais, quais são as coisas que vão ajudar mais a pessoa a crescer. Não rezar nem com preguiça. Quando a gente começa, agora tem que fazer a reza, a gente não está com vontade, com certeza essa reza não vai sair do coração. Não rezar com tristeza. Então, por quê? Porque a tristeza fecha o nosso coração para a espiritualidade. Os profetas, eles só tinham profecia quando eles estavam felizes. Um profeta que estava triste, um profeta que está para baixo, ele não tem profecia. Durante os 22 anos que Jacob Avino, ele estava enlutado pela perda do Yosef, ele achou que o Yosef tinha falecido, ele estava enlutado. 22 anos, Deus não apareceu para ele, ele perdeu o dom da profecia dele, ele só voltou a ter profecia quando ele reencontrou com Yosef e a alegria voltou para a vida dele. Então, também, se a gente está triste, se está com preguiça, a gente não fazer tefilá com quem a gente chama de kalut rosh, com leviandade. A pessoa está no meio da tefilá, ele está mexendo no celular, ele está mexendo, está fazendo outras coisas, ele reza arrumando a mesa, ele reza mexendo no computador, ele já sabe de cor a tefilá. Isso não é tefilá. Você pode estar pronunciando as palavras, mas garantido, essas palavras não estão chegando no Shammai. Isso não é tefilá de jeito nenhum. Uma pessoa, depois de dar muita risada, também não consegue se concentrar, espera acalmar, espera voltar ao normal, ou também, depois de uma conversa talvez tensa, uma conversa que você está muito focado num assunto, espera alguns momentos para fazer tefilá, para conseguir ter kavaná, e principalmente tefilá tem que ser com alegria. Baruch Hashem, a gente tentar lembrar, não estou falando para ficar meia hora fazendo uma preparação espiritual para tefilá. Antigamente, os nossos sábios ficavam 1 hora se preparando o coração para tefilá. Não estou falando para ninguém fazer 1 hora, a gente sabe que não vamos conseguir mais. 2 minutos antes de começar a tefilá, a gente sentar, a gente refletir o que eu estou fazendo agora, o que eu vou fazer agora, encher o coração de alegria pela oportunidade de poder falar diretamente com o Criador do mundo. E o 5º ponto, lembrar que a gente está pedindo coisas para Hashem. Eu preciso dele, não é ele que precisa de mim. Não é um favor que você está fazendo para Hashem na tefilá, ao contrário. Então, pelo menos, no mínimo, pede com kavaná, pede com concentração, pede com vontade. Tenha agradecimento ao Criador do mundo por todas as coisas que Baruch Hashem, ele já deu para a gente na nossa vida. Então, começamos aí nesse projeto novo de melhorar a nossa tefilá. Uma das dicas também, óbvio, a gente vai ver aqui é estudar tefilá. É o que a gente está fazendo agora, estudar o Sidur, entender o que eu estou falando, o que eu estou pronunciando, não só as palavras, mas as kavanot, o que eu devo pensar em cada uma das brachot que a gente faz durante o nosso dia. Então, a gente está continuando, a gente parou no meio do Birkot HaShachar, aquelas brachot de manhã, de agradecimento, de reconhecimento a Hashem, de todas as coisas boas que Ele dá para a gente. A gente explicou na aula passada aquela brachá que dá muita briga, tem muita polêmica, mas a gente acabou, Baruch Hashem, com qualquer tipo de polêmica, de ideia equivocada. Aquela brachá, obrigado Deus que você não me fez um não-judeu, obrigado Deus que você não me fez mulher. A gente, Baruch Hashem explicou, não é desprezo com ninguém, a gente não está, Deus nos livre, tirando o mérito e o valor de ninguém. Deus deu para cada pessoa seu objetivo específico na vida. A gente agradece para Hashem que a gente recebe o nosso pacote com alegria. E a gente quer se conectar com Ele, a gente quer fazer mitzvot, a gente quer estar conectado com a espiritualidade. É isso que a gente está agradecendo. Se alguém perdeu a aula passada, é uma aula que vale a pena a gente escutar, Bezrat Hashem, para tirar toda essa falta de entendimento, todo esse mito
que é criado do judaísmo ser machista e da gente desprezar as mulheres. A gente viu que é justamente o contrário, como a gente brincou essa semana, que a gente não dá parabéns para as mulheres no Dia das Mulheres, porque todos os dias do ano a gente sabe reconhecer o valor das mulheres, todos os dias é o Dia das Mulheres dentro da Torá, dentro do judaísmo. Vamos para a próxima brachá, uma brachá também que todos os dias, quando a gente se vestisse, a gente deveria pronunciar essa brachá. Na verdade, a gente explicou na aula passada que a gente junta todas as brachot para fazer de uma vez só, mas cada uma das brachot ela é específico para algum ato que a gente faz no momento que a gente acorda. Então, no momento que a gente se veste, a gente fala Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, malbish harumim, que você, Deus, obrigado, você que é o Deus que cuida de tudo com supervisão particular, Hashem, que a gente já explicou, Yud Kei Vav Kei, Ayah Ove Veihie, Deus que ele foi, ele é e ele será o dono de tudo, que controla tudo. Malbish harumim, ele veste os desnudos. Então, o que a gente está agradecendo para Hashem? Óbvio que a explicação mais simples, eu estou agradecendo as minhas roupas. Lo aleinu, se a gente não tivesse condições de ter roupas em especial na época do frio, a gente não poder cobrir o nosso corpo, mas tem alguns outros pontos que a gente deve parar para refletir nessa brachá, quando a gente está agradecendo a Deus pela possibilidade, pela oportunidade de poder cobrir o nosso corpo. Primeiro ponto é que a primeira mitzvah, o primeiro hesed, que está explícito na Torá, de Deus com Adam Arishon, óbvio, depois, sem contar o hesed da bondade infinita, do próprio ato da criação do mundo. Deus criou o mundo inteiro só para servir o ser humano, para estar pronto para quando a gente viesse para o mundo, mas a primeira bondade específica que Deus fez com Adam Arishon foi vestir Adam Arishon. Ele fez roupas para Adam e para Havá, porque eles estavam no Gan Eden, eles perceberam, depois de comer o fruto proibido, eles perceberam que eles estavam sem roupa, então Deus ele costurou uma roupa para o Adam e para Havá. Então, da mesma maneira, a gente tem que ter essa preocupação com todos aqueles que não têm possibilidades, que estão numa situação difícil, de pelo menos prover para essas pessoas uma roupa para elas terem um mínimo de honra, um mínimo realmente de se sentir um ser humano. A gente vê no além, pessoas na rua vestindo com trapos, que a pessoa perdeu até a forma de ser humano. A gente tem que ter misericórdia, ajudar pelo menos que a pessoa tenha uma roupa para ter um mínimo de dignidade. Da mesma forma que a gente agradece que a Hashem ele me dá roupas para eu vestir, que a gente possa também emular Deus, copiar os atos bons de Deus e ajudar as outras pessoas, que todo mundo possa ter pelo menos uma roupa decente, uma roupa honrosa para vestir no seu dia a dia. Outro ponto também que a gente deve lembrar, quando a gente agradece para Deus que Ele dá para a gente as roupas, a mitzvah de tzniut, a mitzvah de cobrir o corpo. O que tem de tão importante nessa mitzvah? Lo além, hoje em dia, o valor das pessoas, as pessoas querem mostrar que o valor delas é o corpo, elas querem mostrar, tanto homens quanto mulheres, que hoje em dia o valor delas é aparecer, os homens aparecer sem camisa, mostrar aquele homem musculoso. Olha que exemplo de homem. As mulheres também, hoje em dia, infelizmente, quanto menos roupa, melhor. Isso não é o nosso valor verdadeiro. Deus nos livre. O nosso valor é muito maior do que um corpo. Esse corpo, ele é uma coisa perecível. Esse corpo, ele foi feito do pó e um dia ele vai voltar para o pó. A gente sabe que a beleza física ela é passageira, mas a beleza espiritual ela é eterna. Então não esquece, não confunde o que a gente veio fazer no mundo. A tzniut é um lembrete. Você não é um corpo, teu valor não é pelo teu corpo, você vale muito mais do que o teu corpo. Óbvio, tem uma mitzvah da Torá, Ushmartem meod et nafshotechem, cuidem muito da tua vida, da tua saúde, do teu corpo. A gente recebeu de Deus, Baruch Hashem, um corpo perfeito, e a gente tem uma mitzvah de cuidar desse corpo. Tem mitzvah da Torá, da gente cuidar da saúde,
mas a gente não pode confundir as coisas, colocar toda a nossa meta da gente passar 3 horas por dia numa academia de ginástica e, ao mesmo tempo, a gente não ter tempo de estudar a Torá. Então, não tem sentido eu gastar horas numa academia e não conseguir dedicar para o lado espiritual, que é o principal. Então, as roupas, elas cobrem o nosso corpo para lembrar que o principal na vida não é o corpo físico. A gente deve cobrir o corpo, mas sem a gente colocar a ênfase da nossa vida no corpo material. E também a gente deve lembrar nessa brachá do Malbish Arumim, que Hashem ele manda para a gente tudo que a gente precisa. Baruch Hashem, a roupa do corpo, a gente às vezes está tão acostumado, infelizmente, a gente já se acostuma com as bondades de Deus, é tão normal para mim acordar de manhã, poder abrir um armário, Baruch Hashem, cheio de roupas, cheio de camisas, de camisetas, de calças. A gente esquece de agradecer, isso é uma bondade. Jacob Avinu, ele pediu para Deus, Deus, se você me acompanhar, ele está saindo de Eretz Israel, ele está indo para a casa do Lavan, ele não sabe o que vai encontrar ele, como que vai ser a vida dele, ele faz uma promessa para Deus, Deus, se você me der comida para eu comer e roupa para eu vestir, então, quando eu voltar, tudo que eu tiver, eu vou te dedicar, eu vou te dar nascer, eu vou te dar um dízimo de tudo que eu consegui na vida, Deus. Olha o que ele pede, eu quero roupa para vestir e comida para comer. Ele tem claridade na vida, ele não quer roupa, não precisa ser a roupa mais chique, a roupa mais fina, ele quer simplesmente uma roupa para cobrir o corpo dele, uma roupa honrosa, obviamente, mas ele não precisa mais do que isso. E a mesma coisa, comida, ele quer comida para comer, ele não quer comer nos restaurantes 5 estrelas, que aparece nos melhores guias do mundo, ele quer simplesmente a comida para poder se saciar. A gente agradece para Hashem, coisas que a gente nunca parou para pensar. Vamos todo dia de manhã, quando eu fizer essa brachá, Malbish Arumim, Deus, obrigado por eu ter um armário com tanta roupa, poder cobrir meu corpo, poder me proteger contra o frio. Baruch Hashem, a gente tem, e a gente não dá valor para todas as coisas boas que a gente tem na vida. Próxima brachá, quando a gente se sentava na cama, assim a gente deveria fazer ao se sentar pela primeira vez no dia. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, matir asurim. Deus, obrigado que você matir asurim, você liberta aqueles que estavam presos. O que quer dizer liberta os que estão presos? O entendimento mais literal. No momento que a gente está dormindo, o nosso corpo, ele praticamente não tem movimentos, a gente está parado, entre aspas, preso numa cama. Então a gente agradece a Hashem, que Hashem ele restitui os movimentos do nosso corpo. Deus nos livre, uma pessoa às vezes tem um AVC, ele perde os movimentos do corpo, ele está preso numa cama, ele está preso numa cadeira de rodas, a gente está livre, matir asurim. Você liberta aqueles que estavam presos, que durante o sono a gente estava, entre aspas, preso numa cama, e agora a gente pode, todos os dias de manhã, acordar, levantar, sentar na cama, e Baruch Hashem, a gente tem que estar agradecido por ter de volta os movimentos do corpo, e também a gente pode ter kavaná nessa brachá. Matir asurim é a mesma brachá também que a gente pronuncia durante a gente vai matir asurim. O que significa matir asurim? Que liberta todos aqueles que estão presos. Então, também que liberte a gente de todas as prisões físicas, psicológicas, espirituais. Então, a gente agradece para Hashem que ele dá para a gente a força de sermos pessoas livres. Estamos chegando agora na festa de Pesach, Zman Heruteinu, Baruch Hashem, a época da nossa liberdade. Não é só a liberdade física do Egito. Egito, em Lashon HaKodesh, é Mitzrayim. Mitzrayim vem de Metzarim. Metzarim são limites. Deus não tirou simplesmente a gente do Egito físico, Deus tirou a gente dos limites, tudo que prende, tudo que não deixa a gente crescer. É isso que a gente agradece todos os dias de manhã. Baruch atah Hashem, matir asurim,
que liberta a gente de tudo que prende, fisicamente, psicologicamente e espiritualmente também. Depois disso, quando a gente se levantava, a gente deveria fazer essa brachá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Zokev Kefufim, Deus, obrigado que você endireita aqueles que estão tortos, aqueles que andam curvados, e você dá para a gente a possibilidade de eu andar ereto, de eu me levantar e poder ficar de pé. O que tem de tão especial da gente poder ficar de pé, que merece um agradecimento? Então, primeira coisa, o ser humano é uma das poucas criaturas do universo que andam de maneira ereta. Então, isso de poder andar em duas pernas e não em quatro patas, isso já mostra que o ser humano ele é diferente do resto da criação. Ah, Rabino, mas tem o animal tal que também anda. É verdade, mas a grande maioria dos animais, a grande maioria da criação, eles andam sobre as quatro patas, eles andam abaixados, mas o ser humano, ele tem esse presente que a gente pode andar ereto, de cabeça erguida. Então, Baruch Hashem, a gente agradece de poder que Deus endireita aqueles que estão tortos, aqueles que estão curvados. Esse é o primeiro entendimento. Olha que ideia maravilhosa que eu vi. Uma pessoa, um animal, na verdade, quando ele está em quatro patas, o que acontece? A cabeça, o coração e o estômago dele estão na mesma altura, estão no mesmo nível. Então, o que significa isso? A cabeça representa o lado racional, o coração representa o lado emocional e o estômago, os rins da pessoa, o fígado da pessoa, isso representa a parte dos desejos do ser humano. Olha que incrível, para os animais, está tudo no mesmo nível. O racional, o emocional e os desejos, eles estão na mesma altura de um animal. Mas o ser humano, quando a gente anda ereto, olha que mensagem maravilhosa, a cabeça está por cima, depois o coração com os sentimentos, e por último, os desejos físicos. Andar ereto significa que eu tenho esse presente de Hashem, que eu posso tomar decisões racionais na vida, não são os desejos que me movem, não é o coração que me leva a tomar decisões. Deus, ele não quer nenhum robô. Deus não quer uma pessoa que não tem sentimentos, que não tem desejos, tanto que ele deu para a gente os sentimentos e os desejos, mas o centro de decisões deve ser a cabeça, deve ser o racional. Usa as emoções, os desejos, para te incentivar, para ajudar você a querer crescer na vida, mas o tomador de decisões sempre deve ser o racional. Andar ereto significa o meu intelecto está acima das vontades, dos desejos e dos sentimentos. E por último também, quando a gente fala de andar ereto, isso transmite para a gente a ideia do orgulho. Óbvio, não estamos falando de um orgulho negativo. Então, a Torá, ela fala, inclusive, que a gente não deve andar de uma maneira com o nariz empinado, com o pescoço para cima, olhando para cima, de cima para baixo para os outros, mas sim, assim, o livro Orchot Tzadikim, que a gente está estudando, o livro Orchot Tzadikim, ele fala que todas as midot, todos os traços de caráter, mesmo os traços de caráter negativos, eles podem ser usados de uma maneira positiva. O orgulho é um dos traços de caráter mais abomináveis pelo Criador do mundo, mas existe uma maneira que a gente pode usar o orgulho de fazer o que é certo. Tenha orgulho de ser Yehudi. Às vezes a pessoa tem vergonha. Por quê? Porque ele é uma exceção. Hoje a grande maioria do povo, infelizmente, está muito afastado, não cumpre Torá e Mitzvot. Tem gente que tem vergonha de falar que é mais religioso, tem gente que tem vergonha de andar de kippah na rua, as pessoas vão olhar para ela. Zokev Kefufim, que Deus, ele endireita os curvos, que ele me permite andar com orgulho na rua, não o orgulho de me achar que eu sou melhor que ninguém, o orgulho de saber que eu sou Yehudi, que eu represento o Deus do mundo, eu represento a bondade, eu represento as mitzvot, eu represento Baruch Hashem, as coisas boas. Eu estava agora, olha que incrível, eu estava voltando agora, eu parei para pensar,
o que Deus está fazendo incrível. A verdade, meu irmão que me chamou a atenção disso, Baruch Hashem, olha que incrível que está acontecendo. Eu estava no Uber, a gente estava comentando da situação, justamente estava ligado no rádio sobre todas as medidas restritivas que vão ter agora de novo em São Paulo, no Brasil. E olha que incrível, o motorista virou para mim, motorista que não é Yehudi, ele virou para mim e falou, olha, parabéns para o teu povo e para o teu país. Aí eu falei, por quê? Ele falou, olha, que incrível como Israel está fazendo, toda a vacinação, a organização, a preocupação com a vida, parabéns para o teu povo. Eu falei, olha que incrível, o que Deus está fazendo com toda essa pandemia. A verdade, se a gente parar para pensar, Israel tem 8, 9 milhões de habitantes, o Brasil tem 220 milhões, é um continente, óbvio que é muito mais difícil a gente conseguir vacinar todo mundo, organizar um país desse tamanho, mas Deus colocou Israel na manchete de todos os jornais do mundo. Normalmente, as manchetes de Israel eram para criticar, para falar mal dos palestinos e das injustiças e não sei o quê. Pela primeira vez que eu me lembro, pela primeira vez, Israel é capa de todos os jornais, com louvores, com agradecimentos. Israel é um exemplo, é um modelo, é uma inspiração para o mundo. Isso, com certeza, é um sinal, Bezrat Hashem, que a gente tem que cumprir. É isso que a gente tem que fazer o ano inteiro, a vida inteira. Essa é a nossa vontade de aparecer na capa dos jornais como inspiração, como modelos. E por isso a gente tem que andar de cabeça erguida, não com orgulho de se achar melhor que ninguém, mas com orgulho de poder representar os valores morais verdadeiros para o mundo inteiro. Próxima brachá, de novo, coisas simples que a gente esquece de agradecer. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, roká haaretz salamayim. Que Deus, eu agradeço que Deus, ele estende a terra sobre o mar. O que quer dizer estender a terra sobre o mar? Originalmente, está escrito que a água, ela cobria o mundo inteiro, até que Deus fez uma separação da água, da parte molhada e da terra, a parte seca, e só a partir daquele momento, isso permitiu o desenvolvimento da vida, isso permitiu que Deus pudesse preparar o mundo para poder receber o ser humano. Então, tudo isso foi criado para nós, para a gente poder caminhar sobre a terra. Todo dia de manhã, quando a gente levanta da cama e se prepara para começar a caminhar, olha que incrível, eu tenho que lembrar dessa bondade de Hashem, que criou o chão. Simples assim, a gente esquece de agradecer as coisas mais óbvias, a gente está tão acostumado que a gente já não presta mais atenção. Tem que agradecer para Hashem o chão que a gente pisa, porque isso foi uma bondade que Hashem fez, que ele separou as águas da terra firme, e ele deu para a gente a terra firme para a gente poder caminhar, para a gente poder viver sobre a terra. Então, a primeira coisa, a gente agradecer a simples possibilidade da vida, da gente poder desenvolver a vida aqui no mundo. Também, outro ponto, olha que incrível o que o Criador do mundo fez. Deus, quando ele criou toda a natureza, ele criou numa harmonia perfeita, num equilíbrio perfeito. O que faz com que a água ela não invada de novo a terra, já que Deus separou o que era água e o que era terra? A qualquer momento, a água podia invadir de novo a terra e acabar com a vida aqui na terra, mas Deus colocou limites. A praia é o limite até onde Deus permitiu que a água ela possa vir. Ah, mas toda hora está tendo agora tsunami, vocês perceberam? Minha vida inteira eu nunca tinha escutado o conceito de tsunami. Desde que teve aquele grande tsunami que matou 200 mil pessoas, agora toda hora sai que teve um tsunami, obviamente numa magnitude muito menor do que aquele primeiro grande tsunami, mas hoje em dia qualquer criança da escola sabe que é um tsunami. Eu nunca tinha escutado isso. É óbvio que Deus está aumentando o número de vezes que ele está fazendo tsunamis, e número de terremotos, e número de furacões. Por que tudo isso? Deus, ele deu para o mundo inteiro um equilíbrio perfeito. A única criatura de Hashem
que não vive dentro dos seus limites é o ser humano. Olha que incrível, o ser humano é o único de toda a criação que ele mata por crueldade, ele mata animais por esporte. Os animais, quando eles se matam, ou é para se defender, ou é por alimento. O ser humano mata por esporte, mata por crueldade. Crianças brincam de queimar com uma lupa. Vamos queimar com a lupa uma lesma. Quer dizer, olha o nível de maldade que muitas vezes está dentro do ser humano de causar, isso é proibidíssimo pela Torá, tsar balei haim, causar qualquer sofrimento desnecessário para um animal. Então, a gente tem que ver que o ser humano, ele não segue os limites. Quais são os nossos limites? As mitzvot. Deus impôs para a gente, em todas as áreas da vida, limites até onde a gente pode ir e até onde a gente não pode mais passar. O que é uma haverá? É de lavor. Uma transgressão é, eu passei os limites. Deus falou para a gente, adkan, até aqui, a gente passa os limites. Deus, ele controla o mundo, midá, keneged midá, medida por medida. Quando vocês não guardam as leis de vocês, e vocês começam a transgredir, eu também vou pegar o meu mundo, eu também coloquei leis nesse mundo. A água, ela vem até a terra, ela não passa pela terra. Mas quando vocês começarem a não respeitar as leis de vocês, eu também vou quebrar as leis da natureza, o mar vai começar a passar sobre a terra, os ventos vão começar a destruir, e assim a gente começa a ver cada vez mais a repetição da destruição da natureza e, entre aspas, e tem um pouco de razão, tem gente que fala que a natureza ela está se rebelando contra o ser humano, é uma vingança da natureza por a gente tratar a natureza tão mal, e aqui tem um fundo de verdade também, que muitas coisas que estão acontecendo, na verdade, não é um castigo, é uma consequência natural do nosso mau uso que a gente dá para o presente, para esse mundo maravilhoso que Hashem, ele deu para a gente. Mais um ponto, vamos para a próxima brahá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa likol tzorki. No momento que a pessoa ela vestia o sapato dela, ela devia fazer essa brahá. Tomem muito cuidado, eu fui muito rigoroso aqui da forma que eu li essa brahá. Para quem faz as brahot em hebraico, Lashon HaKodesh, prestem atenção na palavra. Muita gente pronuncia essa brahá da maneira equivocada e ele está fazendo uma brahá diferente da intenção dos nossos sábios. Muita gente lê essa brahá she'asá. She'asá é passado. Então, o que Deus fez no passado, tudo que eu precisava. Não é assim que lê a brahá. A brahá deve ser pronunciada she'asa, que ele faz. Deus, ele faz tudo que eu preciso a cada instante. Não é que Deus já fez. A cada instante, ele vai mandando tudo que a gente precisa, todas as minhas necessidades. Olha que agradecimento lindo. Tudo que eu preciso, Deus, ele me dá no momento que eu preciso. Deus, ele ajuda a gente, ele dá brahá, ele dá fartura para a gente em tudo que a gente precisa na nossa vida. Então, a gente tem que lembrar, por que aqui é justamente essa brahá, que Deus me dá tudo que eu preciso. A gente fazia essa brahá, originalmente a ideia era fazer quando a gente veste o sapato. O que tem a ver com o sapato? Então, um dos pontos antigamente, era uma coisa muito chique ter sapato. Não é que todo mundo tem sapato, poucas pessoas, era um status, a pessoa conseguia andar com sapato. Então, se alguém tem sapato, é certeza que ela tem todo o resto das coisas também, ela tem o que é básico, com certeza ela tem, se ela também consegue ter esse luxo do sapato. Então, quando a pessoa vestia o sapato, ele agradecia não só pelo sapato, mas que com certeza ele tem mais muitas coisas boas também, todas as necessidades que ele precisa na vida dele. A gente também tem que lembrar nessa brahá, she'asa likol tzorki, Deus, ele faz todas as minhas necessidades. A gente tem que se sentir, não de uma maneira egoísta, mas está escrito no Talmud que o ser humano deve se sentir como bishvili nivra olam,
por mim o mundo foi construído. O que quer dizer isso? Assim a gente deve se olhar aos olhos de Deus. Cada criatura dele, cada ser é único e especial. Deus, ele me dá tudo que eu preciso, tudo as minhas necessidades. Bishvili nivra olam, por mim o mundo foi criado, não com orgulho de novo, mas para entender o quanto cada ser humano é importante aos olhos de Deus e como cada um aqui tem uma missão única. Então Deus vai me dar todas as necessidades para eu cumprir a minha missão. Olha o resbá, a reflexão que a gente deve fazer ao falar essa mitzvah. Se eu não tenho alguma coisa, significa que nesse momento eu não preciso disso. Tem gente que fala, ai, a hora que eu tiver isso, aí eu vou ser feliz. Está errado. Você já pode ser feliz agora. Se você não tem agora, não quer dizer que você deve abrir a mão dos teus sonhos. Pode ser que um dia você vai ter, mas mesmo que você não tem, você já tem tudo o que você precisa, porque Deus, ele sabe o que a gente precisa e ele manda tudo o que a gente precisa. A gente agradece. Deus, eu reconheço, eu tenho tudo o que eu preciso. Pode ser que eu quero ter mais. É verdade, a gente pode querer ter mais. Não é proibido pela Torá a gente ter vontade de querer ter mais. Os nossos sábios falam que se não fosse a inveja, o mundo ia parar, ninguém ia querer casar, ninguém ia querer construir uma casa, ninguém ia querer trabalhar. A inveja, a vontade de querer ter mais, isso faz o mundo circular, isso faz as pessoas se levantarem da cama de manhã. Então a gente pode ter a vontade de querer ter mais, mas agradece tudo que você tem hoje, é tudo que agora você precisa para ser feliz, ser completo e fazer o teu trabalho. Se você não tem o que teu vizinho tem, significa que ele precisa, mas você não precisa disso. Agradece todos os dias que você tem exatamente tudo o que você precisa. E o sapato, ele representa mais uma coisa que a gente deve agradecer aqui. O sapato, o pé, é o que está mais em contato com o mundo material. E o sapato, ele representa a proteção do ser humano contra os perigos do mundo material. Isso se aplica para os perigos físicos, mas também a gente sabe que o mundo material, ele representa grandes perigos espirituais, da gente acabar se envolvendo demais no mundo material, da gente se afogar no mundo material. Olha que incrível, a palavra teva, teva significa natureza, é a mesma raiz de matbea. Matbea é a cunha da moeda, né? Aquela figura que ela era gravada na moeda, a cunha da moeda, e também é o mesmo chores de leatbia, de se afogar. O que significa que a natureza, ela pode ser a cunha da moeda ou ela pode representar o afogamento, o mundo material, ou você pode usar para encontrar Deus do mundo, para ver a cunha, para ver Deus por trás de toda a natureza, toda a perfeição do Criador do mundo, ou Deus me livre, a gente pode se afundar na natureza, se afundar no mundo material e acabar se afastando cada vez mais do nosso lado espiritual e do Criador do mundo. Então agradeça todos os dias para Hashem, que Ele te manda tudo o que você precisa. O desejo é uma das coisas, desejo, inveja, a honra, tiram a pessoa do mundo, assim explica o Pirkei Avot. A pessoa que tem desejos demais, ele nunca está feliz, ele nunca está saciado, ele não vai conseguir se dedicar para o lado espiritual dele, isso vai tirar ele do objetivo que ele veio fazer aqui no mundo. Por isso, se a gente conseguir fazer essa brahá com kavaná, Deus fez tudo, Ele me dá agora tudo o que eu preciso. Se eu não tenho agora alguma coisa, significa, nesse momento da vida, eu sou completo com isso que eu já tenho agora. Com certeza, a gente vai ter outra sintonia de vida. Uma frase maravilhosa que me mandaram aqui: eu não tenho tudo que eu preciso, mas eu amo tudo que eu tenho. Bezrat Hashem, Baruch Hashem. A gente tem que amar de verdade tudo que Hashem deu, cada pequeno detalhe,
está escrito que Yaakov Avinu, ele voltou no acampamento para pegar Pahim Ktanim, para pegar pequenos vasinhos. Yaakov era milionário, é que nem se o Bill Gates, ele descobre que ele esqueceu uma moeda de 25 cents no restaurante que ele jantou e ele volta para buscar no restaurante aquela moedinha. Para que o Yaakov, que é milionário, ele volta para pegar Pahim Ktanim, alguns utensílios pequenos? Yaakov sabe que tudo que ele tem foi dado diretamente por Hashem. Ele dá valor para tudo que ele tem na vida. Então, a gente, Bezrat Hashem, tem que também dar esse valor e ser agradecido por tudo que a gente tem. E eu vou acrescentar mais. Agradeça também tudo que você não tem. Porque se você tivesse, não seria bom. Certa vez o Hafetz Haim, ele encontrou uma pessoa, ele perguntou para a pessoa, está tudo bem? A pessoa respondeu para ele, olha, Rav, se tivesse um pouquinho mais, não seria mal. O Hafetz Haim falou para ele, quem te disse que não seria mal? Se você não tem agora mais, é porque isso é o melhor para você, não tem melhor do que Deus, ele manda para a gente, tem que colocar isso no coração e viver o tempo inteiro com essa certeza e principalmente com essa tranquilidade que Deus manda tudo que a gente precisa para a vida. E para a gente fechar hoje as brahot, a gente vai continuar Bezrat Hashem na semana que vem. A última brahá de hoje, Baruch Atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Amechim mitzadei gaver. Gaver, perdão. Deus, ele prepara mitzadei gaver, os passos do ser humano. O que a gente está agradecendo? Isso a gente deveria pronunciar toda vez que a gente começa a caminhar no chão, a gente agradece a possibilidade de estar andando. Uma pessoa que está numa cadeira de rodas, inventaram agora a cura da paralisia, quanto essa pessoa pagaria para poder andar, para poder caminhar, para fazer uma caminhada num parque gostoso, quanto essa pessoa está disposta a dar tudo que ela tem, e a gente é milionário, e Baruch Hashem, a gente tem tudo, a gente enxerga, a gente pode comer coisas, pode sentir o gosto das coisas, eu posso mexer nas coisas, eu posso pegar as coisas, eu posso caminhar. Nós somos ricos, mas a gente muitas vezes não dá valor, a gente só olha o que a gente não tem, e a gente esquece de dar valor para as coisas maravilhosas que a gente tem na vida. Então, por caminhar todo dia de manhã, esse presente de Hashem de poder andar, a gente agradece todo dia com Amechim Mitzadei Gaver, que prepara os passos do ser humano. Outra coisa que a gente tem que ter kavaná nessa brachá, Deus, ele direciona nossos passos. Todo dia a gente tem que pedir na tefilá, Hashem, me ajuda, que eu possa crescer espiritualmente, que eu possa me conectar com você, que eu possa andar nos caminhos certos. E a gente agradece que muitas vezes, entre aspas, a gente usa um ditado, ele não é completamente correto, mas que Deus escreve certo por linhas tortas. Também não é um ditado verdadeiro. Deus não escreve com linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas, mas aos nossos olhos, às vezes pode parecer torto, mas com certeza Deus escreve certo. É isso que Baruch Hashem, a gente deve todos os dias agradecer, que Deus está sempre encaminhando, está sempre ajudando. Às vezes é com coisas que são gostosas, que são boas, às vezes é com coisas amargas, com coisas difíceis, mas tudo é uma forma de Deus encaminhar a gente, de Deus ajudar, que a gente possa se conectar com os mundos espirituais. Às vezes Deus precisa dar uma chacoalhada na gente, às vezes Deus precisa mandar uma dificuldade para a gente dar valor para as coisas. A gente só dá valor para a luz no dia que falta. A gente só dá valor para a comida no dia que não tem. Então, às vezes, Deus tem que dar uma chacoalhada, como no coronavírus, que ele está dando uma chacoalhada na gente, para a gente perceber quantas coisas boas a gente tem na vida, e a gente acaba, infelizmente, não agradecendo. E um último ponto, Bezrat Hashem, para a gente terminar hoje, também, mesmo quando os caminhos de Deus parecem sinuosos, parecem tortos, parecem difíceis, como a gente explicou,
Isso é o melhor para a gente, com certeza. Deus está preparando sempre alguma coisa muito boa. Podem ser caminhos difíceis, podem ser caminhos sinuosos, mas são caminhos verdadeiros, são caminhos que vão levar a gente para coisas boas, para o nosso crescimento espiritual. Olha quanta reflexão, quanta coisa maravilhosa a gente pode crescer na nossa vida, a gente pode, Bezrat Hashem, todos os dias de manhã, ter uma injeção de emuná, uma injeção de agradecimento, de reconhecimento. Olha quanta coisa boa eu tenho na vida. Nas próximas aulas a gente vai continuar com essa ideia, sempre acrescentando um pouquinho de sugestões na prática de como melhorar a nossa tefilá no dia a dia. E, Bezrat Hashem, quanto mais a gente entender e principalmente quanto mais a gente refletir sobre todas as coisas boas que a gente tem na vida, a obrigação que eu tenho de agradecer, de reconhecer, melhor vai ser a tefilá. E de verdade, a tefilá, ela vai deixar de ser um serviço da boca e vai se transformar, Bezrat Hashem, numa avodah shebalev, num serviço do nosso coração. Shabbat Shalom para todo mundo. Uma semana só com muita saúde, com muitas boas notícias para todo mundo. Bezrat Hashem.